sova. Maria é uma mulher romântica, conservadora, dona de seu próprio nariz e que teve 3 casamentos. Com receio de que a viuvez tripla levasse a interpretações erradas, logo explicou que seus 3 casamentos ocorreram de forma muito tradicional, com apoio de seus pais. Imigrantes portugueses de modos antigos, seus pais chegaram a Santos, onde se estabeleceram no início do século XX e criaram seus filhos de forma bem tradicional. E Maria impôs o mesmo padrão de rigidez à educação dos 5 homens que pôs no mundo. Ensinou os filhos a trabalhar desde cedo e, na adolescência, todos já ajudavam com as despesas da casa, conta. Também incentivou os meninos a buscar crescer na vida, cobrando a aplicação da escola e nos cursos técnicos que frequentavam para ter uma profissão, além de obrigá-los a ir à missa com ela. Todos foram batizados e fizeram a primeira comunhão, conta. Ela também exigia deles respeito aos professores, aos mais velhos e às mulheres. Ela lembra disso tudo indignada com o fato de boa parte dos adolescentes de hoje serem educados, ou melhor, deseducados, de forma exatamente oposta. Não trabalham, não frequentam uma igreja, não se dedicam aos estudos e desrespeitam a autoridade de pais e professores, criticou. É por isso que o mundo está desse jeito. Lamenta, apesar de observar que seus netos não são assim. Seus filhos também foram firmes com os garotos, que vêm tendo sucesso em suas carreiras. Um neto, conta com orgulho, mora em Los Angeles e trabalha na indústria do cinema. Outro é funcionário de uma multinacional. A mais jovem faz medicina. Já o mais velho trabalha na política e tenta convencê-la a votar no candidato de que ela não gosta. Depois de 60 anos cumprindo seu dever cívico de votar, na última eleição, Maria preferiu ficar em casa, pois na verdade não respeita mais os políticos, considerando todos corruptos e enganadores. E foi quando estava reclamando dos políticos que revelou uma face até então escondida nas conversas divertidas e curiosas sobre seu passado. Maria tem 81 anos e é uma ótima contadora de histórias. Se eu pudesse, socava cada um deles e depois mandava para o paredão para serem fuzilados, disparou. Sério, dona Maria? Sério, é o que todos esses políticos mereciam. E não se salva um, exclamou revoltada. Não exagera, Maria. Você é uma senhorinha tão doce, tão divertida. Não imagino vê-la socar alguém, comentei brincando. Dona Maria, uma senhora que conheci na feira e descobri depois ser minha vizinha, não admite que eu a chame de senhora ou dona. É Maria. Talvez me ache velha para tratá-la de maneira formal, como faço às vezes involuntariamente. Você não me conhece. Se mexerem comigo, rodo a baiana, disse para minha surpresa diante daquela senhora frágil e delicada. E então contou sobre o dia em que, ao contrário do que eu podia imaginar dela, subiu no salto alto e surrou um colega de trabalho. Um velho safado, repetiu várias vezes, e quase perdeu o emprego. Isso aconteceu poucos meses depois da morte de Josiel, seu terceiro marido. Maria trabalhava numa associação empresarial comandando a equipe de limpeza. Era dedicada e respeitada pelos empregados e pelos patrões, que eram, na verdade, diretores da organização que reunia empresários de um segmento da economia. Essas entidades de classe não têm dono. Apesar de muitos dirigentes ficarem séculos no comando como se fossem mesmo de sua propriedade. Quando necessário, ela ajudava também no gerenciamento das demais equipes de manutenção, pois tinha bom trato com eles. O prédio estava sempre impecável apesar de antigo, e muitos atribuíam esse esmero à gestão de Maria.
Um dos responsáveis pela manutenção elétrica era um homem já passado dos 60 que estava perto de se aposentar e se engraçara com Maria desde que começou a trabalhar no local. Era viúvo e fazia elogios rasgados a ela, no limite do aceitável. Depois que o marido de Maria morreu, sem respeitar o seu luto, o homem passou a ser mais insistente. No início, ela se fazia de desentendida e dava risinhos sem graça, procurando não ser indelicada. Mas, após a morte do marido, quando ele exagerou, ela foi firme. Senhor Azevedo, por favor, me respeite. Sou uma mulher que perdeu o marido há poucos meses. Tenha modos. Chamou firmemente sua atenção. Mas Maria, você está ainda mais linda e atraente. É a mais gostosa daqui. Ninguém chega a seus pés. Se quiser, caso com você amanhã, disse o homem grosseiro e por isso também sem a menor chance de alcançar seu intento, ou seja, namorar Maria. Ela saiu indignada com o linguajar rude e decidiu dar um basta. Não podia contar aos filhos, tinha medo de uma tragédia. Eles não admitiriam aquilo e jamais souberam o que ocorreu. Decidiu então ir à administração para reclamar do funcionário da manutenção com o presidente, com quem tinha ótimo relacionamento e acesso direto. Senhor presidente, Maria era bem formal no trato com os dirigentes, o senhor Azevedo vem me desrespeitando e gostaria que isso acabasse. O presidente ficou surpreso, pois Maria, com mais de 20 anos de trabalho, dificilmente levava uma questão sobre funcionários até ele. Ela era hábil e sabia contornar problemas. Dona Maria, o que está acontecendo? O que ele fez? Perguntou o presidente surpreso. Senhor presidente, ele sempre foi meio grosseiro quando me elogia, demonstrando ter interesse. Nunca incentivei isso, mas ele não se contém. Agora, após a morte do meu marido, ficou mais insistente. Gostaria que conversassem com ele para parar com isso. Ele usa palavras muito desrespeitosas. Maria é uma mulher pequena, magra e baixinha. Azevedo, o assediador, era um homem forte, quase gordo, grande, alto, lembrou ela ao contar o episódio da surra. São detalhes importantes para compreender a cena cômica que se transformaria em motivo de diversão nas conversas. Para encerrar de vez o problema, o presidente decidiu chamar Azevedo imediatamente e esclarecer o assunto na frente de Dona Maria. Não admitia desrespeito com ninguém, muito menos com ela, uma senhora, afirmou para Maria. Isso ia acabar logo. Azevedo chegou rapidamente à secretaria, onde o presidente falava com Maria em pé ainda à entrada de sua sala. Ele ergueu o peito ao ver a sua pretendida e soube do que se tratava a conversa com o dirigente. Senhor Azevedo, eu o chamei aqui, pois Dona Maria nos relatou algo que não aceitamos aqui, que é desrespeito com as senhoras. Mas eu não a desrespeitei, interrompeu Azevedo indignado. Como não? Perguntou Maria, muito irritada, agora por ser tratada também como mentirosa, relembrou. Senhor Azevedo, calma. Dona Maria considera inadequado o modo como o senhor a trata. Gostaria que revisse isso, disse o presidente. Não vou ver nada, eu só elogiei. Como assim, seu grosseiro? Você fica me chamando de coisas que eu não tenho nem coragem de repetir ao presidente. Falou, já mostrando estar perdendo a paciência. Mas você é bonitona e gostosa, respondeu Azevedo, que mal terminou de falar, foi atacado no rosto pelas unhas longas e ferozes daquela mulher baixinha e fora de controle. Ela o arranhou no rosto e lhe deu vários tapas de forma descontrolada, enquanto ele tentava se esquivar e segurá-la. Talvez porque o ataque tivesse sido uma surpresa para todos que assistiam à discussão na secretaria, ninguém se moveu do lugar.
Após alguns segundos, o presidente começou a tentar afastar Maria, mas sem muito sucesso, pois a mulher estava incontrolável. Nas palavras dela, a raiva daquele velho safado acumulada há anos e a indignação pelo desrespeito com o marido morto fizeram Maria explodir e dar uma verdadeira sova em Azevedo, que se desvencilhou e foi embora sob comentários altos de alguns presentes. Bem feito, merecido, agora aprendeu. Quem sabe agora você aprende, não é, Azevedo? Gritavam. O presidente levou Maria para sua sala, lhe deu água com açúcar e a acalmou. Pediu a ela para ir para casa se recuperar e voltar no outro dia. E foi o que ela fez com o coração aliviado. Azevedo recebera o que merecia, mas ficou com medo de perder o emprego. Mais tarde, uma colega apareceu em sua casa e disse que houve uma discussão na administração. Um dos diretores queria a demissão dos dois. Não se podia admitir uma cena daquelas. Todos comentavam a grosseria de Azevedo. Alguns até concordavam que Maria era mesmo de parar o comércio, mas não com o rompante dela. Uma mulher tão calma. Ao mesmo tempo, outros achavam injusto demitir a funcionária. Ela reagiu a uma agressão moral na frente de todos. Havia quem defendesse que nem Azevedo fosse demitido, apesar da decisão do presidente comunicada a ele logo em seguida à saída de Maria depois da sova. Para alguns, o tema era controverso. Chamar de gostosa era uma agressão? Afinal, ela era mesmo e muitos falavam a boca pequena. O presidente, que gostava muito de Maria, não teve dúvidas. Resolveu mantê-la no cargo e ainda se desculpou pelo homem grosseiro. Surpresa com o relato muito divertido, comentei com Maria entre gargalhadas que não podia imaginá-la surrando ninguém. Ela então contou sobre a única outra vez em que surrou alguém, uma sirigaita que se meteu atrás de seu pai de forma descarada, contou. Ao que parece, ele não deu bola. Mas pelo sim, pelo não, ela e a irmã apareceram na casa da fulana e tiraram satisfação. A mulher, como Azevedo, não negou o interesse e bancou a briga. Elas então rolaram no chão, como costumavam acabar essas brigas de cabelos puxados, xingamentos e tapas, e foram separadas pelas vizinhas. O assunto foi encerrado. E nunca mais comentado em casa, nem com o pai, nem com a mãe. Velhinha frágil que nada. Agora estava vendo outra mulher na minha frente. Os políticos que se cuidem. Se pegam essa senhorinha pela frente, sairão machucados, pensei diante do comentário que motivou o relato. É uma velhinha danada, disse a mim mesma quando ela foi embora. Que valente! E fiquei pensando como aquela mulher corajosa resolvera seu problema e de que forma o tratamento grosseiro, que sempre existiu nas empresas e no mundo, passou a ser tratado na atualidade. Às vezes acredito que é um avanço civilizatório, noutras acho que antes era mais simples. Eu também enfrentei firmemente um fulano que certa vez ousou atrevimento que eu não permiti. Ninguém soube. Não reclamei com ninguém da empresa, sempre procurei também resolver os meus problemas. Solucionei o assunto com ele. O rapaz ficou tão assustado com a minha reação que a partir daquele dia passou a me tratar com respeito triplicado e até hoje. Eu ainda o encontro em eventos corporativos e ele deve lembrar o episódio do atrevimento. Era também um homem sem modos. Obviamente não incentivo atitudes violentas, mas tenho certeza de que ele e o tal Azevedo nunca mais se meteram com colegas de trabalho daquela forma. Aprenderam a lição.